Olá, alunos! Estou aqui de volta com a aula que vai falar sobre a importância dos fósseis. Lembrando, né, se você prestou atenção na aula sobre as teorias de Lamarck, você vai lembrar que Lamarck ele deu esse pontapé inicial ao estudo da paleontologia, justamente o quê? A ciência que está dentro desse ramo aí da biologia, que estuda os processos de fossilização, é isso mesmo, os vestígios, né? Restos, vestígios que mostrem, né, uma marca, né, histórica dentro aí do processo de formação dos seres vivos. Então, meu diretor corta agora para a telinha para a gente começar aí a aula 21.1, justamente, né, para a gente entender essa importância dos fósseis, o processo da fossilização, como que acontece a ocorrência desses fósseis no Brasil. E para finalizar essa aula, a gente vai ter o nosso momento master da aula. Isso quer dizer o quê, professora? A gente vai ter o nosso momento interativo para você aí, né, aprofundar melhor o seu conhecimento sobre os fósseis. Perceberam? Então vamos lá, gente. O que afinal de contas é um fóssil? Por que será que é importante eu estudar ele, professor? Então vamos lá, respondendo aqui. Fósseis são restos. Que restos são esses, professora? Pode ser o esqueleto, pode ser carapaça, conchas e até mesmo tecidos e penas. Ou também vestígios. Que vestígios são esses, professora? Pegadas e outras marcas de sua locomoção ou habitação que identifiquem o quê? Aquele tipo de espécime que os cientistas estão o quê? Estudando. Lembrando, tá? Que são o quê? São restos, vestígios que estejam o quê? Preservados de animais, plantas e até mesmo outros seres vivos em rochas sedimentares. Sabendo, pessoal, que rochas sedimentares, vocês já tiveram aula com o professor Jorginho e o professor Carlos aí da geografia, então vocês já têm conhecimento do que é uma rocha sedimentar, né? Porque essa formação ela acaba acontecendo nesse tipo de rocha e também em resinas, próprio gelo, que tem esse poder, digamos assim, de conservar aquele material para estudo, e também o piche, né? São alguns dos exemplos aí, né, de preservação desses fósseis. E aqui a gente tem uma imagem que já ilustra, né, esse vestígio, esse fóssil aqui, como vocês conseguem observar. A totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Então, a partir do momento, né, que se faz um estudo em uma determinada área e ali, pessoal, se encontra, né, formações rochosas e camadas sedimentares, ali, né, a partir do momento que encontrou aquele fóssil ali, você já tem o quê? Um registro fóssil, como é o caso aqui dessa imagem, né, que ela nos dá o norte da espécime que vivia ali naquela esfera, naquela região. E assim, qual é o significado da palavra fóssil? A palavra fóssil, ela deriva do termo latino fossilis. Isso mesmo, fóssilis, que significa o quê? Tirado da terra. E, lógico, né, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. E é através desses registros fósseis que os cientistas eles conseguem, por exemplo, estimar, né, como é que era a Terra há 400 mil anos, milhões de anos atrás. Como é que era, né, as vegetações daquela época, quais eram os animais que habitavam, né, o nosso planeta. O que aconteceu? Por que de repente, né, houve a extinção dos dinossauros?
Então, a fossilização raramente, gente, ela ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos, eles tendem a ser decomposta. Isso quer dizer o quê? Não é tão fácil você chegar e encontrar um fóssil, certo? Por quê, gente? Porque nós somos o quê? Matéria orgânica, né? Então, quando a gente morre, automaticamente a gente tem o quê? A gente tem os seres que vão nos decompor, bactérias, né, que tem esse poder, né, de atuar junto, né, com os micro-organismos, são os micro-organismos, né, que fazem, né, essa decomposição. Então, bactérias e fungos, que eles atuam, né, na decomposição da matéria orgânica. Então, não é tão fácil assim você andar, caminhar e encontrar um fóssil. E para que um organismo ele seja fossilizado, os restos eles devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. E existem diferentes tipos de fósseis e diferentes processos do que a gente chama de fossilização. Mais uma vez, né, só para enfatizar aqui que o ramo da ciência, né, e da vida que dedica-se ao estudo dos fósseis nada mais é do que a paleontologia. E olha aqui, gente, o exemplo aqui mostrando, né, aqui para vocês, o exemplo aqui de cientistas que estão o quê? Que estão estudando, né, nessa hora aí, quando se percebe que tem um fóssil, isola o local e ali eles começam a fazer catalogação de espécies, conseguem, né, começar, né, a retirar essas camadas até encontrar, camadas de substratos, né, até encontrar o fóssil e tentar, né, estudá-lo, tentar estudar, entender, compreender, né, então isso aí é registros de imagens, né, de cientistas aí ao redor do mundo tentando, né, decifrar. E aqui, gente, é um processo básico da fossilização. Aqui a gente tem, né, o dinossauro vivendo livremente, solto pela Terra, até que vocês percebem aqui através dessa imagem, né, um asteroide, eu posso dizer assim, que cai sobre a Terra e a partir daí, pessoal, a gente tem o quê? O que a gente chama de extinção dos dinossauros, porque a Terra, acredita-se, né, que a Terra tenha ficado escura, né, sem a iluminação solar, sem iluminação, e aí ficou-se escassos os recursos que aqueles animais, né, sobreviviam, e aí a partir daí gerou, né, o que a gente fala de processo de extinção dos dinossauros. E aqui a gente tem, né, esse dinossauro aqui, nesse processo aqui do que a gente chama, né, de fossilização, até, né, a gente encontrar o registro, no caso, os cientistas paleontólogos encontrar esse registro fóssil, como você consegue ver aqui na imagem. A partir daí, né, estudar e entender como aquele animal vivia em determinada época e circunstância. Para que se dê o processo de fossilização, é necessário que o organismo ele fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão. Então, a gente vai ver agora, pessoal, como é que acontece. Vocês estão percebendo que as camadas, né, estratificadas do solo, percebam aqui essas camadas estratificadas, até a gente encontrar aqui esses cientistas que vão desenterrar para encontrar o fóssil. Então, assim, a fossilização ela vai desenvolver-se em 4 fases, que é importante que vocês, né, vejam, releiam, gravem. Então, quando morreram os animais, depositaram-se no fundo do mar, né, sendo rapidamente descobertos por sedimentos. E ao ficarem incorporados nos sedimentos, sofreram os mesmos fenômenos de diagenese e metamorfismo fossilizando. É um processo que faz com que, através desses fenômenos, aconteça esse processo de fossilização. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos, que é o que vocês viram aqui nessa imagem aqui, ó, elevando aqui, percebam aqui, né, que o dinossauro aqui morreu e
a gente tem o quê? A gente percebe esses estratos aqui, ó, essa elevação desses estratos. Os fósseis, devido à erosão, nesse caso aí, né, do solo, e a outros fatores, aparecem na superfície alguns milhões de anos mais tarde, tá bom? Então é outro ponto aí. E com relação aos tipos de fossilização, o que a gente tem, pessoal? A gente tem a fossilização que é do tipo chamado de modelagem, que é o que você vê aqui nessa imagem. A modelagem, né, isso quer dizer o quê? Que as partes duras do organismo, ele vai desaparecer, deixando nas rochas as suas marcas. Olha aqui, ó. Vocês conseguem observar que aqui tem uma marca? Ou seja, o organismo ele é destruído, mas o molde persiste. É um molde, né? Como se você pegasse a sua mão, vou dar o exemplo aqui, num barro, né, úmido, e apertasse sua mão contra esse barro úmido. Ali você criou o quê? Um molde da sua mão. Só que nesse caso aí, né, as partes duras daquele organismo, né, acabaram que deixando de existir, mas a marca ali que ele formou naquela rocha, ela foi o quê? Persistida, ela persistiu, por isso que a gente fala que esse tipo de fossilização é chamada de molde ou modelagem. E existem dois tipos principais de moldes, pessoal, né? O externo, em que vamos pensar aqui numa concha agora, né? O externo em que uma concha fica imprimida no sedimento, sendo posteriormente removida, que é o exemplo ali aquele primeiro exemplo que a gente viu ali no slide anterior. E o interno, em que os sedimentos cobrem a concha, que depois ela acaba sendo removida, ficando apenas o molde da superfície interna. Existe ainda o contramolde, que é o molde do molde externo. Professora, eu tenho... Não, pessoal, não se preocupe, isso aí é só um conhecimento a mais, né, para vocês. Eu sei que é muita coisa nova, diferente, né? Mas eu sei, vocês, né, são alunos da mediação, vocês conseguem. Então, já vimos a modelagem e agora a gente vai ver o processo de mumificação. Ah, essa aí é fácil, professora. Eu acho que vocês vão conseguir assimilar melhor esse processo de mumificação. A mumificação são restos dos organismos, né, que preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como âmbar, resina fóssil ou gelo. Então, gente, pessoal, é uma preservação de restos de um organismo, tá? Seja ela total ou parcial. Total a gente consegue ver aqui nessa imagem através dessa resina fóssil aqui, né, que é o âmbar, que preservou a característica, né, total desse organismo. Então é muito melhor até mesmo para os cientistas estudarem essa espécie. E além da modelagem, da mumificação, a gente tem um processo que recebe o nome de mineralização. Como é que funciona isso, professora? Neste processo, a água subterrânea pode conter o quê? A sílica, sais de cálcio, óxido de ferro ou qualquer outra substância dissolvida que pode substituir pouco a pouco a substância do cadáver. Porém, nada vai ser o quê? Vai ser alterado, nem a sua forma externa, nem a sua estrutura. Isso porque a substituição é feita partícula a partícula. As partes ficam duras, desaparecem, ficando no lugar apenas dos minerais, ficando apenas os minerais. Marcas fósseis, né? O que são marcas fósseis? São pegadas, marcas de reputação e até mesmo fezes fossilizadas de animais, de espécies. São exemplos aí de marcas fósseis. Tipos de fóssil, a gente tem dois tipos, de acordo com o estudo, né? Nós temos o somatofóssil, olha aí o nome, que são o quê? São fósseis de organismos do passado, restos somáticos, por exemplo, osso, carapaça, folha, tronco, dente, até outros exemplos. Além do somatofóssil, a gente vai ter um outro tipo que é o icnofóssil, que é apenas o quê? Um fóssil que vai identificar uma atividade animal, seja por meio de pegadas, como vocês estão vendo aqui, restos, né, rastros,
túneis, excrementos, marcas de dente, dentre outros. Exemplo aí. Então tem diferença do somatofóssil e do icnofóssil. Icnofóssil, sempre lembrar que seria o quê? É um fóssil que identifica a atividade ou um rastro daquele animal, daquela espécie. Importância de se estudar os fósseis. É através dos estudos sobre os fósseis que podemos conhecer a evolução biológica das espécies e, consequentemente, do planeta, pessoal. Conhecimento fornecido pelos restos e vestígios biológicos encontrados preservados em diferentes materiais, como rochas, resinas, gelo e piche. Isso aí vocês já sabem, até porque eu falei bem no início da aula. E os fósseis, eles são uma importante ferramenta de estudo entre os biólogos, nós paleontólogos, né, biólogos, paleontólogos, arqueólogos, geólogos, pois revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e do próprio planeta. Através desses achados, a gente consegue estimar, gente, o que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Fósseis no Brasil. Então já foram encontrados aqui no Brasil ossos, dentes, aqui no estado de Rondônia também, tá? Ovos, pegadas e fezes de dinossauros no Brasil. Sendo que as principais regiões de sítios paleontológicos são localizadas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Lembrando que Acre, Rondônia também, né, já temos esses achados paleontológicos. E em 1897 foi feito o primeiro registro fóssil no Brasil e eram pegadas fossilizadas que só foram analisadas em 1920 porque os geólogos descobriram que o registro se tratava de uma nova espécie. Em 1902, no Rio Grande do Sul, encontraram o primeiro fóssil de réptil da América do Sul, hoje conhecido como rincossauro. Olha aqui a imagem, aqui tentando, né, estimar ele. Em 1935, na região da cidade gaúcha de Santa Maria, foi encontrado o dinossauro mais primitivo já descoberto no mundo. Vou tentar falar o nome dele aqui, né? Stractosaurus piscei, que viveu há 220 milhões de anos. Tá, olha aí, gente, 220 milhões de anos. É muito tempo, né? Prosseguindo aqui, os pesquisadores da UFMT, a Universidade Federal do Mato Grosso, conseguiram resgatar uma árvore conífera. Olha que bacana, lembrando que plantas vegetais também fazem parte de registros fósseis. Então, uma árvore conífera fossilizada pertencente ao período Cretáceo, que ocorreu por volta de 145 a 65 milhões de anos atrás, encontrado no subsolo de uma fazenda. Mais um ponto aqui. E a quantidade de ossos encontradas revela que o Brasil era mesmo abundante em saurópodes, especialmente do grupo dos titanossaurides. Destaca-se também a ocorrência considerável de pterossauros, né, que eram outras espécies aí dentro do grande grupo dos dinossauros. Prosseguindo aqui, né, fósseis. Aqui, exemplo aqui de fósseis de animais gigantes que viveram no Brasil há milhões de anos, estão sendo encontrados no Acre durante escavações para a reforma de uma rodovia, né? Foram bastante encontradas durante essa escavação. E, assim, são mais de 5.000 peças, sendo que 800 foram encontradas durante as obras, por exemplo, da BR-364, que liga a capital Rio Branco à cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. E mais um ponto aqui, tá? É uma das peças do acervo acreano do osso da perna de um toxodonte, olha aí, antepassado dos atuais hipopótamos africanos. Mais outro exemplo aí, né? O mais temido predador desse período era um réptil, o purossauro de ponta a ponta. O animal media mais de 12 metros. Olha aqui ele comparado, né, com um humano. E a caverna aqui ela é feita, né, por um animal gigante. Ela é achada em Rondônia. Olha aqui, uma equipe do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, achou a primeira paleotólica da região amazônica em Ponta da Buna, em Rondônia. Paleotólicas são labirintos gigantes escavados por animais já extintos, como preguiças e tatus gigantes. Olha aqui, a preguiça gigante media até 6 metros e pesada mais de 1,5 toneladas. E na época em que os túneis foram escavados, não havia ali floresta.
Então a região era uma extensa savana habitada por animais gigantes como mastodontes, jacarés de grande porte, além das preguiças. E agora, pessoal, segue aí, né, você juntamente com o seu professor presencial para o nosso momento interativo. Professor presencial, se possível, manda o registro aqui pra gente, que a gente quer ver a participação de vocês. E até daqui a pouco. Tchau!